Então vamos dar sequência aqui na aula de eletrodinâmica. No último encontro falamos um pouquinho sobre corrente elétrica, natureza da corrente, tipo de corrente, né? Como calcular a corrente e também, muito importante aqui, a questão da potência, de como calcular a potência, né? Que é PIO ou PUI, tanto faz, para gravar aí, né? Que é voltagem vezes corrente. E a forma de calcular também energia elétrica consumida, que é toda vez que você faz o produto aqui, o produto escalar entre potência do equipamento e o tempo que o equipamento fica ligado, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre um dispositivo muito comum, né, de ser cobrado e presente no dia a dia de vocês, aí, que é o resistor, né? Então o resistor é todo dispositivo que tem essa função aí, transformar energia elétrica em energia térmica. Esses dispositivos contêm uma resistência elétrica que oferece uma certa dificuldade à passagem dos portadores de carga, ou seja, a corrente. Então é um dispositivo que vai oferecer dificuldade à passagem de corrente. Pelo fato desse dispositivo oferecer dificuldade à passagem de corrente, ele esquenta. Então ele transforma energia elétrica em energia térmica. Quais são esses dispositivos? Bom, dentro do chuveiro elétrico vai ter um resistor, então, né, na verdade é assim, o chuveiro elétrico é considerado um resistor porque lá dentro dele vai ter uma resistência, né? A melhor forma de dizer seria essa. Aqui um outro resistor é o ferro elétrico, né, ferro de passar. Por quê? Porque lá dentro possui uma resistência elétrica. A lâmpada incandescente, aquela que já saiu do mercado, aquele filamentozinho de tungstênio que tinha dentro da lâmpada, ele é uma resistência elétrica. Então a lâmpada incandescente também seria o caso aí de ser considerado um resistor, um equipamento nessa classe dos resistores. E aqui uma imagem de uma das resistências mais comuns dentro dos equipamentos eletrônicos, né? Então você pode encontrar algumas formas, né, de resistência. Uma delas seria essa aí. Essa aí é uma resistência elétrica, que é de cores, né? Aí dependendo da sequência de cores, você tem um número total de resistência, né? A representação em algumas atividades, né, você vai utilizar essa forma de representar aí uma resistência, né, elétrica, mas não é a única forma, tá? Então uma forma de representar é essa aqui, né? Um monte de dobrinhas aqui que representam a dificuldade para a corrente passar, né? Ela vem acelerada aqui a corrente, aí quando ela encontra essas curvazinhas aqui, curva não, né? Esses ângulos aí fechados, menos de 90 graus, aí ela bate na parede do fio ou do metal em questão e transforma energia elétrica em energia térmica. A resistência elétrica a gente vai utilizar a letra R, né, para poder efetuar cálculos e representar nas atividades. Então a letra R vai ser a nossa resistência elétrica, né? Tá aqui a definição mais uma vez, ó. Então a resistência representa a dificuldade oferecida pelo condutor à passagem dos portadores de carga, né? Então aqui vamos considerar aqui um filamento de fio, aqui uma ponta do fio, aqui a outra ponta do fio B, né? E entre essas extremidades a gente aplica uma voltagem, tá? Representada pela letra U. Então a corrente vai passar e bem aqui a gente vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então vamos supor que isso aqui fosse uma lâmpada, né? Esse R aqui fosse uma lâmpada, então ela vai brilhar aí, né? Vai esquentar, porque a corrente ao passar por aqui vai encontrar dificuldade. E como é que a gente calcula de maneira bem trivial aí na eletrodinâmica? Uma das formas mais comuns de encontrar resistência elétrica é essa equação aqui, tá? É toda vez que você divide a voltagem pela corrente, toda vez que você dividir voltagem U pela corrente I, você está encontrando R, tá? Da resistência em questão. Unidades, importante, o U vocês já sabem que é volts e o I é ampere. Então essa relação volts barra ampere, em homenagem ao físico que estudou resistência, né, que é o Simon Ohm, aí, então ficou aí Ohm, né, que é o sobrenome aí do cara que fez o estudo relacionado ao físico, que fez o estudo relacionado à resistência. O símbolozinho é esse aqui, para essa ferradurazinha, né, esse aqui, tá, o símbolozinho de
resistência. O símbolo de volts é o V, o símbolo de ampere é o A e o símbolo de resistência é essa ferradurazinha aqui, que eu acho que é uma letra grega, chamada Rho, né? Então a gente vai chamar de Ohm, né? Ohm, né? Aqui eu vou apresentar a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm para vocês. Então, as resistências elas são estudadas baseadas em duas leis que esse cara aqui, culpem ele, se vocês querem culpar alguém, o George Simon Ohm. Tá? Ele estabeleceu aqui alguns parâmetros para a gente analisar as resistências. Então, a primeira lei está relacionada com esse tipo de resistor aqui, ó, bem simples, resistores ômicos. O que é isso? Resistores ômicos são aquelas resistências constantes, não mudam com o tempo, com a temperatura, com nada, tá bom? São constantes. Então, se encontrou o valor de R, ele é constante, CTE, tá bom? Então, a primeira lei é para falar sobre resistores ômicos, tá? E aí a gente já viu a equação. Como é que a gente encontra, baseado na primeira lei de Ohm, como é que a gente encontra a resistência elétrica de um resistor? Só é dividir, né? Dividir U por I, ou seja, voltagem por corrente, tá? Dividiu, você está encontrando aí a resistência, certo? Aí tem um cálculo de potência elétrica de um condutor, né? Então aqui a gente pode fazer quanto é a potência dissipada. Você vai escutar muito isso. Qual é a potência dissipada por essa lâmpada? Qual é a potência dissipada por esse chuveiro? Quando se fala isso, é o seguinte: potência dissipada é o poder daquela resistência de transformar a energia elétrica em energia térmica. Qual é o poder dela de transformação de uma energia em outra? Isso é potência, né? A gente já havia comentado. Então, baseado em resistência, baseado nessas duas equações aqui, né? Se você se basear por essas duas equações, para poder encontrar aqui equações possíveis para a potência, a gente faz uma associação entre elas e aí você tem essa possibilidade. Você pode encontrar potência, primeiro, por essa equação tradicional, né, PUI, por essa aqui vem da onde? Quando você junta essas duas, né, quando você, por exemplo, substitui no lugar de I, substitui no lugar, vamos ver aqui, P igual, não é U vezes I? Se você considerar que U nada mais é do que R vezes I, você pode fazer o seguinte: você pode colocar no lugar de U, RI, ó. Você colocar RI no lugar de U, parecendo que já tem esse I aqui, por isso que aparece R e quadrado, tá bom? Então seria essa demonstração do porquê, essa outra forma de encontrar potência. E tem outra forma ainda, né? Se você adaptar aqui, se você isolar o I, né? Se pegar o I aqui e isolar, aparece essa outra equação. Então tem três formas de encontrar potência: é essa forma aqui de encontrar potência, essa outra forma de encontrar potência e essa aqui, tá? E, poxa, você pode me perguntar, por que três formas de encontrar potência elétrica? Porque depende dos dados da questão. Às vezes o cara te traz só resistência e corrente, você encontra assim. O cara te traz voltagem e resistência, encontra assim. O cara te trouxe voltagem e corrente, encontra por essa equação. Então depende. O que vai te dar um norte para poder usar essas equações de maneira correta? Atividades. Você vai ter que desenvolver algumas atividades para saber em que tipo de atividade aparece aí a necessidade de usar cada um, tá bom? As duas equações acima, deduzidas, servem para calcular a potência dissipada pelos equipamentos elétricos, né? E aqui uma observação sobre o efeito Joule. Esse termo é utilizado para toda vez que você encontrar um equipamento que tem essa função de transformar energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule é simplesmente um fenômeno, né, que os resistores ao transformar a energia elétrica em energia térmica, está sofrendo um fenômeno, o nome do fenômeno de efeito Joule. Quais são esses equipamentos? A gente já mostrou para vocês, né? O chuveiro elétrico, o ferro elétrico, o forno elétrico, lâmpadas incandescentes, qualquer equipamento que tenha resistência e que aqueça por causa daquela resistência. E o fusível, que é uma outra observação, a gente vai tratar melhor depois sobre ele, mas o que é o fusível? Né? O fusível é uma forma de você proteger o circuito, né? Então você tem um circuito qualquer, aí o cara vai lá e coloca um fusível, né? Então tá aqui o fusívelzinho, vamos supor que isso aqui seja um fusível.
Vamos supor, vou te explicar aqui rapidinho. Vamos supor que isso aqui seja um fusível de 10 amperes. Ou seja, por ele passa até 10 amperes. Tá bom? Aí bem aqui você tem uma lâmpada que eu vou representar por uma resistência. Tá? Aqui, esse é o nosso circuito, vamos supor. Tá? Esse é o nosso circuito, aqui está a nossa fonte de tensão, né? E eu quero proteger ali, supor que seja 12 volts, sei lá, 120 volts, e eu quero proteger essa lâmpada aqui. Então, para proteger essa lâmpada, eu coloco um fusível de 10 amperes. Bom, e qual a função dela? A função é o seguinte: quando passar corrente por aqui, o máximo de corrente que pode chegar a passar por essa lâmpada, que ela aguenta, é 10. Então eu coloco um fusível de 10. Por quê? Se passar um fusível aqui de 15 amperes, o que acontece? Se passar 15 amperes nesse fusível, aí ele queima. Não chega lá na lâmpada. Então não vai queimar a lâmpada, porque ela foi montada para funcionar assim, ó, 120 volts, 10 amperes. Ela só aguenta até 10 amperes. Aí chegou bem aqui, nesse circuito, por algum motivo, alguma descarga, chegou 15. Aí o fusível desarma. Ou ele desarma, ou ele queima. Né? É um filamentozinho bem fininho, geralmente, nesses fusíveis, que o ponto de fusão dele é baixo. Então passou 15, ele esquenta, ele rompe. Né? Ele rompe. Aí não passa mais corrente. Essa é a função do fusível, tá bom? Então a gente vai ver aqui agora rapidamente também a segunda lei de Ohm, né? Para poder diferenciar aí. A gente viu a primeira lei, que são em relação aos resistores ômicos, e agora eu vou te mostrar a segunda lei, que são em relação aos resistores que variam, de alguma forma eles variam a sua resistência. Né? Então, é o seguinte: experimentalmente verifica-se que o valor da resistência R de cada um dos pedaços de um fio é... Bom, essa segunda lei, ela é relacionada à questão principalmente dos fios. Né? Você tem vários tipos de fio. Né? Tem um fio assim, ó, mais fininho. Aqui um fiozinho. Tem um fio mais corpudo aqui, ó, mais um diâmetro maior, uma área maior, né? Então, qual é a diferença aqui visual? Bom, comprimento, né? Um é maior que o outro, e também a espessura do fio, a área dele. E o cara conseguiu comprovar experimentalmente que tanto o comprimento como a área influencia na resistência de um fio elétrico. Então chegou-se aí uma equação, né? Uma equação que relaciona essas duas grandezas à resistência. Né? Qual seria essa equação? Essa equação, quando cai, arrebenta. Né? Ela é assim: R para calcular a resistência, né? Vou pegar o laser aqui, R para calcular a resistência, ρ, que é uma grandeza específica do material de que é feito o fio. Então isso aqui geralmente é fornecido, né? O ρ do fio é uma propriedade do material, tá bom? Vezes aqui, ou vezes L, que é o comprimento, o tamanho do fio, e A, que é essa área aqui, né? Essa área. Aqui a gente tem que dedicar uma aula para fazer uma questão sobre isso aqui, né? Sobre essa questão de tamanho de fio, eu até fiz ano passado uma aula sobre isso, né, no vídeo, mas eu vou fazer uma aula para vocês específica sobre o cálculo de resistência quando a gente tem fios. Né? É interessante isso aqui, quando cai, dá muita dificuldade para o aluno, mas em resumo é isso aqui. Agora a nossa resistência para um fio, ela vai funcionar baseada no comprimento do fio e na área. Esse ρ a gente não vai se preocupar tanto, porque ele é relacionado ao material de que foi montado o fio. Tá bom? Vou fazer algumas questões depois com vocês sobre isso. Por enquanto a gente encerra aqui, né, mostrando para vocês o que seria a resistência baseada na segunda lei. Aguardem o próximo vídeo e a gente vai resolver as questões baseadas nisso aí, tá bom? Não esqueça de deixar o likezinho, né, de se inscrever para quem não for inscrito, e até a próxima. Valeu!